criança, que hoje tem 2 anos, adora brincar. Quem vê o garoto leve, solto e sorridente, nem imagina que sem a ajuda divina ele estaria vivo. A avó Selma acredita que Deus sempre esteve presente na vida do neto. Antes do nascimento da criança, durante a missa, ela teve uma revelação. Com 15 dias tinha perdido um sobrinho de 25 anos, ele era especial. Eu acordei muito triste, fui pro quarto com uma peça de roupa do sobrinho e fui chorar, né? O que eu podia fazer. E fui para tarde. Lá ele revelou. Ele disse: aqui tem uma senhora que ela perdeu um íntimo muito querido dela há muito pouco tempo. Eu não sei o tempo, mas eu não sou Jesus, mas eu sou um mensageiro. E eu tenho uma mensagem para ela. E ele disse assim: não queria me ver assim, como eu realmente estava. Ele quer me ver bem, com muita força, que você vai precisar de muita força, porque vem alguém que precisa de você. Carlos Emanuel nasceu com problemas respiratórios e aos 10 meses, depois de uma crise de asma, foi levado em caráter de urgência para a UTI. O quadro foi se agravando e a criança sofreu uma reação alérgica à medicação. Ficou em observação. Quando eu cheguei 10 horas da noite, às 22 horas, ele ia tomar uma Buscopan, que é 10 ml. E foi uma coisa incrível. Quando eu cheguei lá, ele só tinha conseguido aplicar 1 ml. E quando eu olhei para o corpo dele, ele já estava com uma reação alérgica. Os pais ainda lembram os momentos de sofrimento. Não tinha mais força para nada. A gente vê, né, assim, o filho da gente, assim, eu via ele, eu acostumada a ver ele em casa, brincando, correndo, ver ele numa cama, sedado, meu filho sem nada. E quando passava o efeito do sedativo, ele chorava tanto, ele chorava muito. Se ele via as enfermeiras, ele chorava porque o remédio doía muito com o soro, um tipo de soro que ele tomava, que ele chorava muito, meu filho. E fui correndo para o hospital. Cheguei no hospital, entrei na sala. É uma coisa que até hoje me choca. Eu vi meu filho em 9 meses, todo cheio de aparelhos, pela face do peito, pela face da cabeça, ponta do dedo, da mão, do pé. Então são coisas que me chocam muito até hoje. Os dias se passaram e a criança não melhorava. Dona Selma, católica, fervorosa, rezou bastante pela saúde do neto. Ela diz que nos momentos de desespero de toda a família, segurava a cruz, o terço e fazia várias orações. Chegava lá, orava, fazia o meu terço. Eu tenho um terço do sangue, que é de lá do Padre Eloy. Ungia a cama dele. Tudo que eu podia fazer, eu estava fazendo, né? Falava com o padre, levava roupa, tudo eu fazia. A criança ainda tomava uma série de fortes medicamentos e a tia, que é enfermeira, temia pela saúde do sobrinho. Nesse momento, a família garante ter sido abençoada com um milagre. Ele não tinha reação de melhora nenhuma, ao contrário, era só piora. Aí foi que a médica foi, chamou e disse que talvez ele fosse pro diazepam. O diazepam é um remédio muito forte. Naquele momento ele poderia ter uma parada respiratória. Peguei ele no colo, fiquei andando pela sala de UTI, fiquei. E a doutora Luciana disse: tia, você tem que deitar ele. Fiquei com ele assim sacudindo, não queria deitar ele naquela cama. Ainda tive a última tentativa: doutora, é necessário o diazepam? Aí ela é. Que quando eu deitei, tirei a cabecinha dele aqui, que eu fui botar ele assim na cama, que quando eu olhei assim, aí ele abriu um sorriso maravilhoso para mim. Eu olhei para a doutora e a doutora disse: tia, ele não vai ser sedado. Ela inclusive até brincou, disse que quem vai ser sedado é a mãe dele. O pai lembra que pensou que o filho fosse morrer nos braços dele. Eu vi meu filho daquele estado, com aquela crise de olhando para cima. Eu falei, naquele momento, se meu filho for morrer, ele vai morrer no meu colo. E eu entrei na sala. A médica olhou para mim e falou: você não vai entrar. Eu falei: eu vou entrar. E do meu colo ninguém tira. E foi que as enfermeiras: você vai ter que, não vou dar meu filho. E não dei meu filho para ninguém naquele momento. Hoje, a criança ainda precisa ter muitos cuidados com a asma. A mãe conta que os próprios médicos não acreditaram no que viram. Ela disse que foi incrível. Nós conversamos, eu e ela conversamos com a pediatra dele, pelo tanto de remédio forte que o Emanuel tomou. Mas tá aí, graças a Deus, meu filho. Acho que foi só mais uma para me
ter a minha fé maior do que eu tenho hoje. Por ele agradeço muito. Só a ele que eu agradeço, porque não existe médico melhor que ele.